Aí, preste atenção, apresentamos a vocês cena hip hop, cultura e participação popular. Sintam a energia. Está realizando junto com o Daniel e o Programa dos Agentes Territoriais de Cultura esse evento aqui em São Miguel dos Campos. Eu vou falar, agradecer a presença de todos vocês e falar rapidamente sobre o que é o Programa Nacional dos Comitês de Cultura. Esse programa é um programa criado pelo Ministério da Cultura e ele foi criado com a intenção de aproximar as políticas públicas pensadas e criadas pelo Ministério da Cultura dos fazedores de cultura do nosso país. E aí esse programa, o Ministério da Cultura, ele lançou um edital e esse edital selecionou em todo o país organizações da sociedade civil, né, que são coletivos, associações, que seriam esses comitês de cultura espalhados por todo o país. E esses comitês, eles foram criados para estar em todos os territórios, né, do nosso país e realizar 3 tipos de atividades, pensando sempre em aproximar os fazedores de cultura das políticas culturais. Então, são realizadas atividades como essa, que são atividades de mobilização e debate, conversa, né, para debater os temas pertinentes a essas políticas de cultura. Também são realizadas ações de formação, oficinas, cursos, também para aproximar os fazedores de cultura e facilitar, né, esse acesso às políticas públicas. E também ações culturais como essa que a gente vai ter hoje no final da nossa roda de conversa, né? Então, esses são os 3 pés que os comitês de cultura realizam para executar os seus planos de trabalho. Essa atividade aqui é uma atividade especial, né? Uma atividade que ela é feita em parceria, é uma co-realização com o programa dos agentes territoriais de cultura. O Ministério pensou esse programa com 3 pés, né? Ele tem os agentes territoriais que estão espalhados nos territórios do nosso estado. Eles estão também em todo o país, também foram selecionados por um edital. E o Daniel aqui, ele foi selecionado também por esse edital e ele representa aqui essa região de São Miguel. E a ideia é que com a presença desses agentes nesses territórios, a gente consiga alcançar melhor esse público, né? Alcançar as pessoas que são os alvos das políticas públicas pensadas pelo Ministério da Cultura. E para a gente é um grande prazer a gente estar vindo aqui enquanto Comitê de Cultura a primeira vez aqui em São Miguel. Queria agradecer ao Daniel, primeiro, por ter topado fazer essa realização com a gente dessa atividade de hoje. Queria agradecer a Marina, que é coordenadora também do programa, mas também por nos ter recebido aqui no IFAL. Foi muito importante isso para a gente. A gente tem estado, né, nos espaços dos institutos federais no nosso estado, isso é sempre muito bom. E queria agradecer a vocês pela presença, né, para a gente estar aqui hoje, conversar um pouco sobre essa cena hip hop, conversar um pouco sobre essas dificuldades de acesso a esses editais, conversar um pouco sobre o que vier, né, a mente de vocês para a gente falar aqui hoje sobre esse tema. Vou passar aqui para o Daniel para dar um salve também. Prazer a todos, muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui presente, né, hoje nesse debate, cena hip hop, cultura e participação popular. Sou Daniel, sou agente territorial de cultura em São Miguel. Estou vestido uma camisa branca, certo? Uma calça meia branca e azul e tênis azul também, certo? E sou uma pessoa parda também. E gostaria aqui, né, nesse momento, falar um pouco sobre a minha atuação enquanto agente territorial de cultura. Eu sou aquele representante do movimento hip hop, muitos dos meus colegas aqui já conhecem um pouco, né, da minha história ao longo de muitos anos, sempre escutando os artistas do município, do estado, dando valor à nossa cultura, né, valorizando nós mesmos aí enquanto artistas, mesmo sabendo o tamanho da exclusão social e cultural a qual a gente viveu ao longo de muitos anos, né? E desde 2020, quando foi implantada a lei Aldir Blanc, né, que veio por meio do auxílio emergencial, a gente teve essa mudança, né, de cultura e ao mesmo tempo das políticas de cultura na inclusão aqui em São Miguel, no nosso município,
perante o Estado, né, que é Alagoas, né, aí um nível maior, né, de políticas de cultura. Então, entendendo essa dificuldade que a gente tem, né, de se mobilizar, de participar dos editais, tem vários amigos nossos que ainda não foram contemplados, não acessaram, né, não conhecem também um pouco mais aprofundado as políticas de cultura. O meu trabalho enquanto aluno, né, estudante de política pública relacionada à cultura e focada à cultura, né, em todos os seus segmentos, eu venho desenvolvendo aí alguns trabalhos, né, de criação de portfólio, criação de plano de trabalho, que seria um projeto que você poderia estar executando aí após a aprovação, né, em uma seleção de editais específicos. Esse é o meu trabalho enquanto agente, né, fortalecer vocês, de alguma forma contribuir para que vocês possam participar, né, aqueles que têm uma dificuldade e não acreditam talvez, né, que não seja possível alcançar esses editais. Eu sou uma prova viva que eu consegui, e eu também tinha esse pensamento que não seria capaz, e hoje aqui estou, né, através de um edital, ganhei uma bolsa de estudo e sendo um aluno para estudar as políticas e se aprofundar cada vez mais, reconhecendo que é possível sim a gente evoluir e aprender de verdade e participar das políticas, estar incluso, né? A presença de vocês hoje aqui mostra, né, a cena do nosso município, que voltada à cultura hip hop, não é fácil reunir a comunidade, não é fácil mobilizar cada um de vocês, tanto para participar e ouvir o nosso debate, quanto para participar dos editais. Inclusive, né, eu vou, para quem não recebeu ainda, eu distribuí alguns cards que são uma escuta pública que eu desenvolvi, né, é um formulário simples e objetivo, onde cada um de vocês aí que são artistas, fazedores, produtores de cultura, poderão estar preenchendo aí ao final, né, dando a sua opinião, que você acha que tem que melhorar nos editais específicos para São Miguel dos Campos, e quem sabe a gente poderia até também estar enviando para a Secretaria do Estado. Né? Então, primeiramente, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui dentro. Gostaria de salientar que aqui o IFAO é um prédio público, então é um espaço de vocês também. Às vezes a gente vê esses prédios grandes, públicos, com muita grade, né? Mas os prédios públicos são nossos, né? Então, se sintam acolhidos e sintam que o espaço é de vocês, porque ele deve ser ocupado. Então, estou muito feliz que esse evento seja aqui hoje e que a galera possa estar chegando junto, né? O programa dos agentes territoriais de cultura, hoje nós temos 11 agentes em Alagoas, então um para cada região do estado. Daniel é nosso representante aqui de São Miguel e região, né, que abarca outros municípios. E o nosso maior objetivo é fazer com que a galera que não acessa as políticas públicas, gente, o que é política pública para a cultura? É verba, é dinheiro para fazer a coisa acontecer, para financiar uma batalha de rima, para ajudar o grupo do break, para ajudar os MCs, os DJs, para botar a coisa para rolar, para financiar um grafite massa, sabe? Financiar um trampo massa, que a gente sabe que a maioria de vocês é o quê? Tá sempre aí na relação, trampando, para fazer o seu corre artístico, não tem grana, não tem apoio, né? E o que a gente mais ouve é, o Estado não tá nem aí, o município não tá nem aí, a galera não dá grana, tal. Por quê? O que acontece, gente? A verba pública, para ser utilizada, ela tem uma burocracia. Ela tem um caminho burocrático, que não dá para fugir. Por quê? Porque se desse para fugir desse caminho burocrático, eles iam sair distribuindo dinheiro para quem eles quisessem, né? E não ia ser bom para a gente também, porque o dinheiro é nosso, né? Por isso que tem que ter uma burocracia. Por isso que tem essa palavra aí dos editais. Aí a gente vai ler aquele edital, é aquele monte de texto, que parece um texto difícil, que a gente não compreende. E aí o próprio edital parece que afasta a gente de participar, né? Então, por isso que a gente tem um humano aqui, que nem o Daniel, para ajudar a gente a entender esse edital, a entender como é que eu me inscrevo, como é que eu posso participar disso, como é que eu posso estar me integrando, para eu acessar também, para eu valorizar meu corre, sabe? Para eu fazer o corre acontecer, para eu poder ter essa grana aí para fazer o que eu já faço, né? Porque vocês aqui todos já fazem, já estão aí na cena. Então, eu acho que é um pouco isso, sabe? Nosso objetivo é fazer com que essas políticas públicas, esses editais que parecem tão difíceis, que parecem tão distantes da gente, que a gente sempre
Recife, né? A gente sempre fica por último na história, no bonde da história. Então, quando apareceu essa oportunidade de ter um escritório regional, eu digo, eu tenho que participar disso. Né? Depois de 20 anos de militância, eu tenho que ir para algum lugar para ajudar o meu povo, porque eu estava aí até há pouco tempo. Né? Então, eu fui para o Ministério, a gente tem 2 anos de atuação, é difícil, burocrático, complicado, mas a gente conseguiu uma sede, hoje a gente tem uma sede em Maceió. Não sei se vocês conhecem Maceió, mas tem aquela praça que tem a Catedral e a Assembleia Legislativa. A gente fica em frente, é o prédio em frente. É uma salinha pequena, mas que atende todo mundo, tá? E a gente trabalha muito com rede social. Então, a gente tem o Instagram, a gente usa o Instagram do comitê para nos apoiar, porque a gente não pode ter o Instagram próprio, porque a gente é subordinado a um ente federal. Mas a gente usa o Instagram do comitê, que funciona muito bem, viu, gente? @comitê.al. @comitê.al. Tá? Comitê de Cultura.al. Isso, tá aí, ó. Todos os contatinhos, tá? Essa parceria do Ministério é muito boa, porque ela usa o escritório, que é onde eu trabalho. Somos 3. Eu, outro servidor chamado Marco Vesani e o nosso coordenador, que é o Pedro Verdino. Ah, é pouca gente. Calma. A gente compôs uma rede, porque a gente não podia ter muita gente. Então, a gente foi compondo, né? Lembrando. Primeiro passo. Oitivas, que a gente chama de oitivas, tem prefeitura que chama de assembleia, reunião, não importa como ela chama, ela tem que chamar a sociedade para dizer o que vocês querem fazer com o dinheiro, tá? O hip hop, nacionalmente, já tem uma projeção, o voto de Minerva tem que ser sociedade civil, sempre, tá na lei, tá? Então, esse conselho, para ser implementado, a ideia dele é ter cadeiras. Por que eu estou falando isso? O hip hop precisa de uma cadeira no conselho. Precisa de um conselheiro representante da categoria. Isso é o quê? Coletivo. Não consegue fazer sozinho. Só consegue fazer no coletivo. Ah, Ana, isso não é uma utopia? Eu trabalho com utopias também. Eu trabalho com fantasias e vontades e quereres, mas política pública é assim. Ou você acha que para eu estar aqui na frente, olha para essa mesa, 3 mulheres, 2 homens, não começou com a utopia, não. Há um tempo atrás eu não podia nem falar porque eu era mulher. Há um tempo atrás não se pensava do hip hop ter a projeção nacional que tem hoje, de ser considerado para além de uma linguagem artística, um movimento. Hoje o hip hop é visto como um movimento nacionalmente. Ah, tem politicagem no movimento. Qual é um movimento que não tem politicagem? A professora Marina veio da dança, né, professora? É um artista da dança. A dança lutou anos para se separar do teatro. Estou errado? Hoje, em alguns lugares, ela ainda consegue ter uma cadeira separada, uma para dança e uma para teatro. Mas não é todo, não. É uma luta diária, constante. A ideia do Sistema Nacional de Cultura é que o gestor pergunte à comunidade, oitiva, conferência, faça pesquisas na comunidade, quais são as linguagens artísticas daquela comunidade. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Um exemplo de Maceió, que é mais perto. Cultura nerd. A cultura nerd é nova. Não é daqui. É nova, ela não é daqui. Que nem o hip hop. Hip hop não nasceu aqui.
Ele está aqui hoje num território muito bem feito e com muita história por trás. Tá? Com muita história. Que a cultura nerd ainda não tem. Então, será que no município de São Miguel teria abertura hoje para uma cadeira para a cultura nerd? Numa luta política, no embate político, porque conselho é política, numa luta política, quem vocês acham que merecia a cadeira? Cultura nerd ou hip hop? Mas isso é luta. Isso é luta. Quantos anos eu luto, por exemplo, para ter uma cadeira para técnicos? Em Maceió, em Alagoas, de uma forma geral, se a gente fizer uma contagem de artistas e técnicos, os técnicos são em maior quantidade. Quem é o técnico? O iluminador, o sonoplasta, a produtora. Isso é um técnico. Para o artista subir no palco, precisa de um técnico de som. Ah, é o cara que bota o som. Sim, você chama do cara que bota o som. O nome é técnico de som. Pode ser amador, mas é um técnico de som. Uma luz. A batalha precisa de tudo isso. Faz batalha no meio da rua? Faz. Mas quando a gente pensa numa batalha boa, numa batalha com dinheiro, a gente pensa na técnica. Quantos anos foi para a gente ter uma cadeira e a gente ainda briga até hoje? Isso é luta. Os editais estão aí, gente. Tem dinheiro. Aproveitem. Essa é a minha mensagem hoje. Essa é a minha mensagem de uma luta de 20 anos. Estando aqui na frente, dando aula, que eu dou aula de elaboração de projeto, dou aula de portfólio, há 20 anos. Dizendo a mesma coisa. Tem que saber ganhar dinheiro para fazer a sua arte. Não adianta dizer, eu não sou político. Eu não quero me meter nisso. Sem isso, você vai dar murro em ponta de faca pro resto da vida. Vai fazer sua batalha sempre no meio da rua. Se é essa a sua intenção, eu respeito demais. Eu respeito cada um. Do jeito que faz a sua arte. Mas eu queria, enquanto produtora e servidora pública de 20 anos de carreira, queria ver nos meus palcos, quando eu monto um festival, vocês lá. Era isso que eu queria ver. Eu não queria ter que chamar um MC de não sei de onde, um DJ de não sei de onde. Ah, o Alok veio aqui. Porcaria Alok, que eu não sei. Eu não sei. Quem sabe é minha filha. Até porque não é minha vibe, a dele. Eu prefiro ir para uma batalha lá no monumento lá na Lagoa, no movimento da Lagoa, ver a batalha. Do que ir para um palco com a Alok. E para mim, vale muito mais ajudar vocês a chegar lá do que ganhar dinheiro para fazer uma Alok. E a forma que eu encontrei de fazer isso foi estar aqui na frente, dando aula para vocês, ajudando vocês a entrar nos editais, mostrando para vocês que tem lugares que vocês podem entrar, que não é que faz cultura, que antes de tudo isso são pessoas que precisam sobreviver, né? Sobreviver ao meio de onde elas estão e sobretudo fazer um resgate daquilo que ela é. Eu falo isso porque eu me descobri enquanto homem pobre e preto escutando Racionais. Então, antes de tudo, é um resgate nessa correria de quem mora na periferia, do homem e da mulher, sobretudo preta, né, que se envolve dentro da cultura do hip hop, que tenta correr atrás dos editais para se inscrever. Tudo isso é uma grande batalha, tudo isso é muito difícil para a gente.
na época da Família 33, eu lembro que a gente nem conversava sobre isso, na verdade. Não tinha espaços, pelo menos, onde a gente andava, onde a gente frequentava, nos lugares onde a gente morava, não tinha espaços para conversar sobre isso, né? A gente não tinha acesso, tanto é que a gente, eu costumo dizer até pra galera, eu acho que a gente não era nem dono da nossa arte, velho. Porque as músicas que a gente lançava, os videoclipes que a gente lançava, não era nem um canal nosso isso ainda, sabe? A gente tem música que tem mais de 3 milhões de visualizações e que não é um canal nosso, sabe? E aí, sobreviver de rap é possível, mas é muito difícil, e é importante que a gente entenda que isso, sobretudo, é um resgate. Porque eu costumo muito pensar a periferia, né, o território da periferia, muito dentro do que um cara que eu li, e que é importante demais que a gente viu periferia. É muito importante que a gente leia, que a gente busque as coisas para a gente fazer com que eles que pensem que nós somos burros e que a gente não sabe das coisas, para eles quebrarem a cara, porque a gente está se organizando, a gente se organiza, a gente lê e a gente vai para frente. E eu costumo pensar o território muito dentro de uma ideia de um cara chamado Milton Santos. Esse cara, ele fala que o território, ele é ocupado de maneira política. E é aí que eu entendo, porque muitas vezes na nossa quebrada não tem água, na nossa quebrada a escola não funciona, na nossa quebrada quase nada é parecido com aquele ideal do que seria massa, do que a gente acha que seria massa. E é muito doido isso, porque isso é um resgate de fato. Sabe como foi que eu descobri, além de escutar Racionais, que eu era um homem pobre? Porque minha mãe gostava de final de semana ir para Ponta Verde, para a praia da Ponta Verde, e ela sempre me levava. E eu comecei a perceber como lá era diferente de onde eu morava. Eu moro ali na Lagoa, mas também eu moro perto da praia ali, né? Do Sobral ali, e você dá uma olhada no Sobral, você não tem um lugar para você ficar debaixo para passar o sol. Parece que é um lugar que não é preparado para que a gente esteja ali. Você anda na beira da lagoa, tem gente que tem medo, nunca andou na beira da lagoa, mas tem medo de estar lá. Tem medo de andar, porque acha que vai ser roubado, acha que vai ser isso. Ainda sabe eles que é o contrário, né? Que o perigoso é andar na Ponta Verde. Porque é resgate, porque é busca. Não é fácil a gente nascer em um lugar, dentro de uma sociedade que rouba, sobretudo, a nossa própria identidade. Fazia isso com os escravizados quando chegavam aqui, e esse processo ele continua, só que de uma maneira diferente. Os escravizados, quando chegavam aqui, eles perdiam até o nome. Os senhores davam outros nomes para ele, né? Então, hoje em dia, acontece um processo muito parecido com isso. É o homem e a mulher preta se olhar no espelho muitas vezes e não entender o que é que ele carrega, a ancestralidade que ele carrega e por que, muitas vezes, algumas coisas acontecem com ele e não com outros. É muito importante os espaços. Mas é muito importante também que se perceba a cultura que a gente faz como uma cultura devidamente validada. É muito... Eu enquanto fazedor da cultura hip hop, né, eu sei que mudou de fato muita coisa. Mudou pra caramba. Na época que eu tocava, primeiro que não tinha show de rap. A gente só tocava em favela ou em grota. Ele tá ligado aí, ele acompanha. Seu Truta, né? E tantos outros também, mas eu tô falando do Seu Truta porque ele sabe como é da minha época e ele entende o que eu tô falando. A gente chegava para tocar em grota e a polícia tava do lado, dizendo, chegaram, né? A gente desce já lá para fazer a festa com vocês, viu? A gente contava nos dedos quando a gente conseguia começar um show e terminar. Porque muitas vezes os caras entravam, prendiam quem estava organizando o show, dava tiro para cima, queria prender a gente, queria fazer uma coisa ou outra. E hoje em dia tem espaços para que o hip hop seja não só feito, mas pensado como a gente está pensando ele aqui hoje. Mas muita coisa ainda precisa ser mudada. A nossa cultura ela não pode, de maneira nenhuma, na minha visão, ser vista pelo Estado simplesmente como um veículo de propaganda. Sabe? Eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. E quando a gente fala que a gente deve estar nos editais,
Mas os editais também têm que estar onde a gente está. Os editais têm que chegar lá. Porque tem amigos meus que não podem sair da quebrada onde eles moram. E como é que eles vão se inscrever nos editais? É importante demais que esteja lá, que esse debate aconteça lá. Quantos e quantos parceiros da gente queria estar aqui e não está? Porque não pode, ou porque não pode de fato fisicamente estar aqui, ou porque não está nem mais aqui entre a gente. Quantos MCs já se foram? Vocês estão ligados nisso? Quem acompanha a cultura hip hop sabe. Por causa de banalidade, por causa da violência. Então não tem como a gente não pensar essa conexão, vou usar uma palavra que eu aprendi, essa interseccionalidade das coisas, tá ligado? Como as coisas se conectam, pô. Então, falar da cultura hip hop é um grande parênteses dentro da cultura de Alagoas, porque parece que não percebem a cultura hip hop como uma coisa que realmente tem que ter valor. Porque muitas vezes a gente consegue ultrapassar todas essas barreiras, porque, por exemplo, eu tenho 15 anos fazendo hip hop. Contado nos dedos editais que eu já entrei, por diversas maneiras e situações. Primeiro que não era uma cultura próxima de mim. Primeiro que eu tinha tantas outras coisas para fazer, além de me dedicar a isso. Eu tenho conta da Equatorial para pagar, tenho que comer, tenho que escolher, tem mês que conta qual cara paga, qual cara não paga. Tem um parceiro do cara que está complicado fumando crack e que o cara tem que estar com o cara também lá. Tem alguém da família do cara que está... Então é tanta coisa que às vezes o cara não tem nem tempo. O cara precisa sobreviver primeiro para depois pensar em escrever um edital. Não é pensar de uma maneira idealizada, porque não funciona assim as coisas. O gás acaba às vezes. E como é que a gente faz? Mas às vezes a gente consegue driblar tudo isso, se inscreve nas coisas tudo certinho, mas nunca é chamado. Ou alguma coisa dá errado e a gente não consegue entrar. Isso são realidades que eu tenho certeza que todo mundo aqui que faz, que tenta, já passou ou já ouviu alguém passar. Não é tão fácil. Às vezes o óbvio, às vezes não. Eu costumo dizer que o óbvio ele precisa ser dito. Às vezes é óbvio pra gente, mas pro outro não é. Às vezes a gente acha que é impossível, pegando a fala da minha amiga aqui, uma pessoa não ter rede social, mas é possível. Tem gente que não tem celular. Tem gente que não tem celular. Tem gente que não tem internet. Ele tá pega todinho e Tem gente que não tem sandália para calçar. Onde eu moro tem uma favela chamada Sururu de Capote, que deu uma época dessa, uma crise de bicho do pé. Tava os pivetes com os pés todos furados, que não conseguia nem andar. Não conseguia nem andar. E o remédio era calçar sandália. E ninguém tinha sandália para calçar. Então o óbvio ele precisa ser dito. E a gente precisa ser percebido como fazedores de cultura reais. Nós somos cronistas da nossa realidade. Entendeu? A gente, sobretudo, e aí, independente do que o hip hop ele se transforma, e isso é uma coisa maravilhosa, mas a gente tem uma essência. O hip hop é uma música de resistência. O hip hop é uma música que surgiu a partir de uma necessidade. E parece que hoje a cultura hip hop que leva essa essência não é vista com uma devida maneira. A gente tem artistas aqui de notoriedade inscritos em vários editais aí de programa para ser chamado, isso e aquilo, e nunca chamado para tocar em canto nenhum. E quando tem os editais, acontece que nem, não sei se pode falar ou não, mas eu vou falar, porque se vier para cima de mim mesmo, não tem problema. Aqui, o Vamos Subir a Serra. Quem foi pro Vamos Subir a Serra viu o que foi que aconteceu com a 3.000 aspas de um lado e do outro, viu? A tenda hip hop, que nem banheiro tinha para você fazer xixi. Um amigo meu foi cantar, levou os filhos e a companheira dele. A companheira dele teve que fazer xixi em barraca, pedir por aí afora. O cara estava se apresentando num evento que não tinha nem luz no palco. Então, é importante os momentos? Sim. Se inscrever também é importante? Mas é bem importante também que quem esteja do outro lado valorize o hip hop como uma cultura hip hop que deve ser valorizada. Isso tem que acontecer.
Porque, e de uma maneira integral, total, entender o que é o hip hop e suas múltiplas facetas que ele é. Porque a música negra, a música hip hop, enfim, o movimento hip hop em si, ele é múltiplo, ele é muito rico. Não só tem um tipo de hip hop. Se você pegar em Alagoas, por exemplo, existe uma diversidade enorme disso, mas parece que não é valorizado dessa forma. A gente fica sendo entendido muito como subcultura, parece, né? Uma vez eu estava até conversando com um amigo meu que antes a gente lutava porque os eventos que quando começaram, e é interessante porque quando o hip hop começou a entrar nesses editais e nessas coisas, quem é do hip hop também sabe do que eu estou falando, acontecia uma coisa terrível com a gente, que era pensar que o hip hop podia ser feito de qualquer jeito. E aí a galera botava uma caixa, um microfone de karaokê pra gente cantar. Às vezes, Família 33 já voltou de muitos shows, porque éramos 5 MCs. Chegava lá, a galera tinha um microfone e uma caixa. Aí dizia, vocês cantam e vão passando o microfone um pro outro. A gente dizia, não, a gente não vai cantar e vocês vão pagar a gente. Porque é papo, como eu disse no início da minha fala, é o papo de resgate, pô. E não tem como pensar o movimento hip hop sem o Toninho, pobre, homem preto, que carrega toda uma questão também para isso. Então, como eu tinha dito para vocês, é muito importante que a gente crie os espaços, né? Parabenizar demais a iniciativa que está sendo feita aqui, mas muito também precisa ser observado em relação a tudo que é construído, né? O olhar ele tem que ser voltado de fato para as necessidades do que é o movimento hip hop e entender que o movimento hip hop ele é feito por pessoas com necessidades, e aí tem que ser olhado essas necessidades, né? Hoje eu continuo fazendo rap ainda, né? A Família 33 ela deu uma parada muito pela questão da própria violência que estava se desenvolvendo e coisas que estavam sendo, simbologias que estavam sendo atribuído a tudo isso que a gente estava fazendo, né? Então você nota que dentro da cultura hip hop, além das questões que a gente tem que lutar, que está fora, tem questões dentro também. O movimento hip hop ele precisa pensar de uma maneira mais coletiva. Eu penso isso, né? Qual é a perspectiva do acolhimento que o hip hop tem hoje em dia? O que é que a gente faz para isso também? Porque não adianta a gente falar só sobre as críticas e não falar também o que é que a gente faz enquanto sujeito ativo para mudar tudo isso que a gente pensa, que a gente consegue perceber. Se a gente reclama do espaço de algo que não pode ser mudado, é importante que a gente venha também. O Wallace, que foi um produtor, um ativista dentro da cultura hip hop. Aqui do meu outro lado está o El, um rapaz jovem, no qual, junto com o Wallace, a gente organizou um evento chamado Rap em Ação, no qual o El participou e ele foi um dos vencedores desse concurso, né? E hoje em dia ele está ainda do meu lado e hoje é o meu produtor. Então ele é um fruto desses eventos que eu, o Wallace e o coletivo Hip Hop Miguelense ele organizava. Eu queria também citar uma fala da Ana. Ela falou que esteve aqui em 2010, há muitos anos atrás, só para lembrar o que aconteceu quando ela veio aqui. Foi em 2010, não foi? Esse Fadu. O Fadu foi nos anos 2012 por aí, e esse evento aconteceu, foi um evento de grande escala, de breakdance, um evento muito importante que teve na época. E junto com o apoio da Ana, ela facilitou, né, o edital para que isso acontecesse, e o Wallace não precisou pagar nada por isso, porque foi recurso desses editais, né? Então essa é a importância do qual é necessário a gente ocupar esses espaços, de participar desses editais, porque a gente sabe como é difícil a gente tirar do nosso próprio bolso, porque como o próprio Toninho disse, tem conta para pagar, né? Tem um gás que acaba, tem um aluguel que está aí na porta.
Então, assim, é importante ter essa pessoa, o Daniel, por exemplo, ter um agente cultural para facilitar esses acessos, né? Então, acredito que a partir de hoje, pelo menos eu vou entrar muito em contato com o Daniel para a gente poder elaborar coisas novas e fazer evoluir mais ainda a cultura hip hop aqui em São Miguel dos Campos. É isso. Quando você me beija, sabor de cereja, sorriso conquistador. Você que me completa, você que me conquistou. Verdadeiro amor, o sabor virou princesa. Finalmente eu encontrei uma mina firmeza. Pode ter certeza que é eternamente. Eu te compreendo, que só você me entende. Me beija loucamente, sem você é embaçado. Você era minha luz e no escuro é complicado. Vidrado no brilho do teu olhar, não é preciso palavras bonitas pra te conquistar. Prefiro demonstrar com gestos e carinho. Você é a minha rosa delicada sem espinho. Delicada sem espinho. Encontrei a minha felicidade em ti. Pequena minha flor jasmim. Agradeço a Deus por estar aqui comigo. Assim encontrei a minha felicidade em ti, a pequena minha flor jasmim. Agradeço a Deus por estar aqui comigo assim. Astronauta, leve na levada, menina safada, paga pau pois sou da NASA. Olha meu estilo, pira no meu drip, ela sempre volta porque a deixo instigada. Fique astronauta, menina safada, paga pau pois sou da NASA. Olha meu estilo, pira no meu drip, ela sempre volta porque a deixo instigada. Ela paga de santinha, mas eu não me engano não. Essa mina é maluquinha, tá chamando minha atenção. Para beijando ele, que tá doido pra mim. Todo pique fora sério, preparado pra tirar. Tiro sua roupa, te deixo muito louca. E você com meu corpo, ela vem, não quer mais sair. Se tu quer o que eu tenho aqui. Ela vem, não quer mais sair. Se tu quer o que eu tenho aqui. Ai, ai, ai. Fique astronauta. Astronauta, é o 37, vai. Fique astronauta, leve na levada, menina safada, paga pau pois sou da NASA. Olha meu estilo, pira no meu drip, ela sempre volta porque eu ligada. Voltar aqui, só nós dois aqui. Nessa noite eu vou te levar pro céu. Eu vou ser um mix, casozinho dentro do meu quarto. Você vai pirar, tu não tem que nada, fazer tudo e tudo pra chegar às estrelas e pintar a lua. É você dançando pra mim, safadinha. Fique astronauta, leve na levada, menina safada, paga pois sou da NASA. Olha meu estilo, pira no meu drip, ela sempre volta porque a deixo instigada.
você é mulato e de frente para uma pistola. Quando não tiverem mais saída, vão dizer que você é chegado. Olhe bem pro lado, vê quem é que tá matando mais, vê quem é que tá morrendo mais. Olhe bem pro lado, vê quem é que tá morrendo, vê quem é que tá matando. Ei, olhe bem pro lado, vê quem é que tá matando mais, vê quem é que tá morrendo. Olhe bem pro lado, vê quem é que tá matando. 4h20 da manhã, porra, eu já escuto o movimento. A rua já tá toda infestada, elemento todo furado. Quebraram e deixaram na calçada uma preta que nem era diplomado. Era um preto esquecido pelo Estado, o Estado que deixaram a Ave Maria. Nem sei se vale a pena ter encontrado o mesmo Estado que deu farda ao preto. A pensa que o preto que não tem farda tá do outro lado, parece complicado. Histórias realistas do meu bairro, a gente tinha tudo para dar certo. Parece complicado. História realista do meu bairro, a gente tinha tudo para dar certo. Tudo para dar certo. E faltou comida é preocupação, porque quando não arrasta, emagrece e mata feito um cão. Agora imagine os cão com fome, mas antes que eu falasse, ele mandou que nós obedecesse. Falou que por ele nós renascia, pra não ter que explicar caso morresse. Vem da periferia ainda é preto, na cidade ainda nem tá morto. Não acreditaram, pra eles foi um banho de água fria. Já estão bacana, tem autonomia. Onde tu vê quadrada, cantando mais limpo que Bonavox. Tu vê os papos e pensa que é Roblox, mas se for de esquiva, os caras aqui também vai pra Matrix. Não paga dela, é branco, Asterix. A chave na ignição do Fox. Parece complicado, a gente tinha tudo pra dar certo. Se não fosse a ilusão e o sonho de ter um teto. A gente tinha tudo pra dar certo. Parece complicado, né? Histórias realistas do meu bairro. Parece. A gente tinha tudo pra dar certo. Parece complicado. Histórias realistas do meu bairro. Original do New ZS chegando, pedindo licença. Salve, salve. Ixa! Uou! Original do New ZS na pista. Vou tocar um som agora aqui. Harmonia, pobre cabelo, mas que nada oferece. Menino, espero que mude. Preto cabelo, mas que nada oferece. Menino, espero que mude. Fizeram a gente acreditar, mas não pedir pobre é o que rouba mais. Que a preta só serve pra tua beleza, discurso contraditório. Mesma coisa que entrar e ver no gueto preto criticando os orixás. Com a força que trago, tenho a certeza, meu nome tá na pista. Não vem com esse papo de paz, pô. Não fica na pista, não fica não. Boladão, pô. O ouro e a prata roubado dos nossos ancestrais. E não fica não. Ei, o ouro roubado dos nossos ancestrais. E não fica não. O ouro e a prata roubado dos nossos ancestrais. O papo agora é de resgate. Não adianta. Estamos na pista e viemos para resgatar. Sabe por quê? Nós somos descendentes de reis e rainhas. E ó, nos ensinaram errado e quem é escravo, meu povo foi escravizado. Tiraram os tambor. 1912, nunca será perdoado. O perigo tentou vir um seriado do Cris. Quem tá no poder diz, faz você acreditar que você é inferior. Nunca gerente de um lugar, no máximo por vendedor. Quando é que eu vou poder respirar? Me diz, operação dos lados de cá, que os pretos sem final feliz. Quantas pretas morreu hoje? Tu chama de cicatriz, eu chamo ferida exposta, exposto pelo que nem fiz. Não fica não. Original resgate. Não fica não. Ei, não fica, pô, tô na pista. Ei, não fica na pista. Eu vou ficar colado. Veio pra resgatar o ouro e a prata roubada dos nossos ancestrais. Não fica não. Eu vou ficar colado. Veio pra resgatar o ouro e a prata roubada dos nossos ancestrais. Não fica na pista, não. Eu vou ficar colado aqui, ó.
forte junto. Esse é o grande medo deles. O grande medo deles. Irmão, vou te falar, a sua é bom lugar. Seja bem-vinda, ouvida minhas paradas. Princesa, eu vou falar, a sua é bom lugar. E depois você namorar, trabalhar e fazer fumaça. Irmão, vou te falar, a sua é bom lugar. Seja bem-vindo na ouvida minhas paradas. Princesa, eu vou falar, a sua. Aí depois você namorar, trabalhar e fazer originais, saúde, de favela. Que os correria curte e as velas se requebra. Sua é a quebrada, não preciso dizer mais nada. Lugar de menina de tudo e de várias. Lá influencia e todo dia abençoa o que eu queria. A ventania é embora sem energia e sem palavras parceria. Que a gente que fortalece no dia a dia. Aqui ó, luta com essa trapiche de vegel. Time de responsa, mas tira o chapéu. De rap nós entende, chama que a gente sequência 2025 e meu select tá linha de frente. Lugar onde fulano tá ligado, é cobrado e se correr do lado errado. Não venha dizer. Obrigação é alguém chega quando acha, chama e chama. Irmão, vou te falar. Seja bem-vinda, ouvida minhas palavras. Princesa, eu vou falar. Aí depois você joga, trabalhar e fazer fumaça. Irmão, vou te falar. Seja bem-vindo na ouvida minhas palavras. Princesa, eu vou falar. Populares, surfista acha massa, skatista mostra que manobra nas praças. E a gente anda em todo canto, em todo grande jogo. É claro que a polícia não gosta, atribui a gente tudo que é negativo. Por isso não é só na sul, é em toda quebrada. Toda cultura produzida, marginalizada. Já que é assim, não nasceu favela, representando meu peito, representando o movimento hip hop, pô. Só o que não dá é fica parado, no mesmo lugar, correndo, que tem um louco, muito louco. Achando que os outros aqui é o culpado, transforma o inimigo, quem tá do seu lado se for pra cobrar. Só o que não dá é matar, assim o inimigo fica a sorrir, financia craque. Fazendo o cara da mesma parada desconsiderar. Mas quem tá ligado sabe das ideias, mudança da arte, vai na favela. Quem tá ligado sabe das ideias, arte, vai na favela. A sua é bom lugar, que na humilha minhas paradas. Princesa, eu vou falar. Aí depois você namorar, trabalhar e fazer fumaça. Irmão, vou te falar. Seja bem-vindo na humilha minhas paradas. Princesa, eu vou falar. Aí depois você namorar, trabalhar e fazer fumaça. Aí depois você 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 fazer chama. Original, estilo de som de ZS. Já pensou todo mundo lindo? Já pensou todo mundo sendo uma só quebrada? É claro que eles gostam de ver a gente se matando. Gostam de ver a gente se matando. Eles preferem, claro, preferem. Eles preferem, fazendo. Eles preferem, fazendo. Eles preferem, eles preferem a fazendo. É claro que eles preferem a UCI, usando a associação de uma arma e um capuz, pra pensar por que a filha do patrão tá de Hilux, nenhum espera dela do fluxo, entrega um patrimônio sem papo de refluxo. Na quarta carreira viu luxo, o sistema cobra, mas são lixo. Pra gente se mata então cartucho, depois é que nem bicho, depois é sem lazer e fria e que nem bicho. Trocaria de verdade eu puxo o gatilho e causa menos treta que a assinatura de uma caneta, gravatas e forcandos pele preta. Na
letra só conte receita. Político com isso rola e deita. E o jogo reverso a gente aceita. Político com isso deita e rola. Quebra a ponta, quebra, o corpo deita. O corpo deita. Eu disse fazendo caca. Eles preferem a Uzi. Preferem a Uzi. Eles preferem a Uzi. Fazendo caca. Eles preferem a Uzi. Eles preferem a Uzi. Eles preferem a Uzi. Preferem o original Serenita. Cobrada, de olho na caminhada, é o que me deixa assim. E duas defumantes pra fazer o mal passar. Proteção para a favela, eu peço a de arrastar para. É pro mal não me pegar, os pretos também ganhar. As mães param de chorar, eles não me alcançar. Ela está em toda parte, em todas as cidades, na rua, nas boates, está em todo lugar. Onde você nem imagina. Essa é a pequena sonora, rapaz. Ela destrói essa amizade, a vida dos covardes, a sombra da maldade que quer te arrastar. Fica ligeiro, eu chamo a tentar escapar. Show, pela misericórdia. Uou! É nóis! Ó, tem essa aqui também, ó. Aqui no coração de todo mundo que veio aqui hoje, entendeu? Principalmente porque eu bem que me liguei, que se eu não correr atrás, nunca mais no céu. Não é descrença em Deus, mas é que hoje, a Babel, com a assinatura no papel, transforma rapidamente em réu. Esse bagulho arrepia toda vez, pô. Se for que sempre viveu, malícia pra caralho. Os fulaninhos querendo atrasar meus corre. Pilantra safado, quer quebrar os favelados. De plano estocado, a revolta é quilombola e os pretos é aliado. Antes era um quilombo, o sossego dos irmãos. Hoje é nas favelas, grota e mutirão. Sem de ladrão, que gosta de disco, mesmo sem conhecer. Foi assim que tu julgou. E se eu não correr, aê favela, não é descrença em Deus, nunca foi, pô. Mas é que hoje a Babel, com a assinatura no papel, transforma rapidamente em réu. Quem nunca provou do doce, porque sempre viveu do céu. Diz que demorou, meu aliado, pra gente ir na busca desse esporte premiado. Mas desacreditaram que não chegava o dia de ser investimento, eu não saía se enganou. Ana Maria, só serve pra iludir. Vender policial que mete bala, governo é Ana Maria. Só serve pra iludir. Vender policial que mete bala e faz subir. E se eu não correr atrás, vai cair no céu. Não é descrença em Deus, mas é que hoje a Babel
sonora. Um salve no coração de geral, entendeu? Tamo junto de verdade. Atitude anarquista, banco símbolo capitalista. Perde quem fizer zoada agora. Gerente, hoje eu sou seu terrorista. Escora logo o que ficou. Cronista MC, tamo na casa, satisfação total. Ei, ei. Deixando de estudar pra escrever mais uma canção. Cada qual com seu legal, cada astral com sua função. Decifrei minhas bets pra que um dia sejam úteis, pra não ter que me perder por coisas fúteis. Minha autoestima no poder, minha sanidade em alta. Eu contenho minhas loucuras, tô com saudade de casa, eu não subi. Por aqui estou tentando espairecer quase tudo a meu redor, sinto que vai me corromper. Mais perdido e sem rumo do que o pequeno príncipe. Larguei as minhas pautas e persegui minha neurose. Talvez o do porquê eu me sentir assim sozinho. Deixei a minha rosa e abandonei meu asteroide. Minha mente é um tempo, curto o pensamento. Bendito é o vento, eu não me prejudico. O futuro é um vento, em um sopro me contenho. Já me perdi demais, Capricórnio é meu signo. E quando escurecer eu vou saber o que falar. Cada letra que escrevo traz um tom particular. Tentei me explicar, não consegui, mas talvez você me escute e possa entender assim. Me fortalecer até fazer sentido. Se gera aprendizado, nada está perdido. Me fortalecer com o que foi sentido. Se aprendi alguma coisa, não estou perdido. Me fortalecer até fazer sentido. Se gera aprendizado, nada está perdido. Me fortalecer com o que foi sentido. Se aprendi alguma coisa, não estou perdido. Cada período a poesia, me afoguei em tentação. Eu não sou senhor do tempo, mas eu sei da indecisão. Missionado a construir, então o que eu tô fazendo aqui. Conquistante aos seus olhos, mas não quero isso pra mim. Procuro me redimir um sentimental na contramão. Já dizia Los Hermanos, mas tomei essa função. Pesou demais me alimentar com ilusão e frustração. Esquecendo é que a luz que brilha mais na escuridão. Me fortalecer até fazer sentido. Se gera aprendizado, nada está perdido. Me fortalecer com o que foi sentido. Se aprendi alguma coisa, não estou perdido. Me fortalecer até fazer sentido. Se gera aprendizado, nada está perdido. Me fortalecer com o que foi sentido. Se aprender alguma coisa, não estou perdido. É isso, vamos. Intensa que compõe. Vejo milhares dos B.O. que sempre me atormentou. Lembranças ferem com o passado, ainda não fiz as pazes. Eu sinto muito em dizer que pouca coisa mudou. Só sente saudade, a vida passa e você nem se ligou. Que hoje somos resultados da própria vaidade. Era uma vez 2010, um jovem em seu retrato, feito a folha de papel em branco sem ser rabiscado. Amores a vivenciar, um cronista sem inspiração. Se eu tivesse do seu lado eu te puxava pela mão. Falando em voltar atrás, eu voltaria se eu pudesse, na intenção de consertar as falhas de um moleque. Não, não quero nem pensar, deixa tudo como está. Que daqui mais adiante eu tenho coisas a tratar. Independente, mantigo o sentimento ao escrever. Por meu coração pra fora, no meu primeiro EP. A crônica não se acabou, o rumo não se perdeu. Me diz, quem é mais intenso que eu? Sinto muito em dizer que pouca coisa mudou. Desperdiçamos tanto tempo só em sentir saudade. A vida passa e você nem se ligou. Que hoje somos resultado da própria vaidade. Ei. Pode ir, paixão. Satisfação total. Queria mandar uma mensagem pra vocês. Uma mensagem de que importância de cicatrizar nossas feridas. E é mais ou menos assim. Eu sou apenas eu, curando as cicatrizes que já não sangram mais. Eu não me perdi por pouco. De cor cada promessa e eu nunca esqueci. Manter a lucidez pra alcançar o topo, veja. Cada escolha
escolha é uma sentença. O tempo passa rápido sem margem pra errar e nunca para. Adoço umas correntes que te impedem de alcançar. E o quanto eu seguia abalado enquanto engolia meu choro. Falavam que tava do lado, mas não me ouviram pedindo socorro. Eu ainda corro atrás do meu sonho. Eu sigo focado em frente. Manter o coração tranquilo com